Lei N.9099/1995, conhecida como Lei dos Juizados Especiais, foi criada para proporcionar uma justiça mais célere e acessível no Brasil, tanto na esfera civil quanto na criminal. Esta lei estabelece a criação dos juizados especiais cíveis e criminais, que são órgãos judiciais responsáveis pelo julgamento de causas de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, como contravenções penais e crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos. Um dos principais objetivos desta lei é a simplificação do processo judicial, priorizando a oralidade, a informalidade e a economia processual. Isso significa que nos juizados especiais, os procedimentos são menos formais e mais ágeis, facilitando o acesso à justiça para a população em geral. Além disso, a lei incentiva a conciliação e a transação penal, buscando resolver os conflitos de forma amigável e rápida sempre que possível. No âmbito criminal, a lei prevê que as infrações penais de menor potencial ofensivo sejam tratadas de forma diferenciada, permitindo a aplicação de penas alternativas e medidas despenalizadoras, como a composição civil dos danos e a transação penal. Estas medidas visam reduzir o encarceramento desnecessário e promover a reparação dos danos causados pela infração de maneira mais eficiente. No âmbito civil, a lei estabelece que os juizados especiais cíveis são competentes para julgar causas de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários mínimos. As partes podem comparecer pessoalmente, sem a necessidade de advogados, para tentar resolver suas questões de forma mais direta e rápida. Além disso, as decisões tomadas nesses juizados podem ser apeladas, mas sem a necessidade de seguir formalidades processuais rígidas. Em resumo, a Lei N.9099/1995 é um marco na busca por uma justiça mais acessível e rápida no Brasil, com um enfoque especial na resolução de conflitos de forma pacífica e na simplificação dos procedimentos judiciais. Essa lei visa atender às demandas da sociedade de maneira eficiente, proporcionando uma alternativa mais humanizada e menos burocrática ao sistema judicial tradicional. Vamos agora ver cada artigo separadamente. Lei 9099/1995, Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Artigos 60 a 83, 88, 89. Artigo 60. Competência dos Juizados Especiais Criminais. Texto do artigo. Os juizados especiais cíveis e criminais, providos de juízes togados ou togados e leigos, são competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras da lei. Explicação. Este artigo define que os juizados especiais cíveis e criminais são responsáveis por tratar de infrações penais de menor potencial ofensivo, com processos conduzidos por juízes togados, profissionais ou leigos, visando conciliação, julgamento e execução. Palavras fundamentais. Juizados especiais, tribunais que tratam de causas de menor complexidade. Juízes togados, juízes profissionais formados em direito. Juízes leigos, juízes que não possuem formação específica em direito, mas que auxiliam nos julgamentos. Menor potencial ofensivo, infrações penais com menor gravidade. Artigo 61. Definição de infrações de menor potencial ofensivo. Texto do artigo. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, comulada ou não com multa. Explicação. Este artigo define que as infrações de menor potencial ofensivo incluem contravenções penais e crimes com pena máxima de até 2 anos, podendo incluir ou não a aplicação de multa. Palavras fundamentais. Contravenções penais, infrações menos graves que crimes. Pena máxima, a maior pena que pode ser aplicada para uma infração. Artigo 62. Competência territorial. Texto do artigo. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Explicação. A competência territorial dos juizados especiais é determinada pelo local onde a infração penal foi cometida, indicando que o processo deve ser julgado no local do ocorrido. Palavras fundamentais. Competência territorial, jurisdição geográfica onde o tribunal tem autoridade para julgar. Infrações penais, atos que violam a lei penal.
Artigo 63. Composição dos juizados especiais criminais. Texto do artigo. Nos juizados especiais criminais, a representação do Ministério Público dar-se-á mediante apresentação de queixa ou por intermédio de ato formal de ofício. Explicação. A atuação do Ministério Público nos juizados especiais criminais ocorre por meio de queixa apresentada ou ato formal, conduzindo a acusação nas infrações penais de menor potencial ofensivo. Palavras fundamentais. Ministério Público, órgão responsável pela acusação em processos criminais. Queixa, acusação formal apresentada por vítima ou representante. Artigo 64. Composição e conciliação. Texto do artigo. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz, terá eficácia de título a ser executado. Explicação. Quando há acordo entre as partes para a reparação de danos civis, o acordo é formalizado por escrito e, uma vez homologado pelo juiz, tem eficácia de título executivo, ou seja, pode ser cobrado judicialmente. Palavras fundamentais. Composição dos danos civis. Acordo para reparação de danos causados. Homologada, aprovada e validada pelo juiz. Título executivo. Documento que permite a execução judicial da obrigação. Artigo 65. Transação penal. Texto do artigo. Nos crimes de menor potencial ofensivo, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. Explicação. Este artigo permite ao Ministério Público propor uma transação penal, que é a aplicação imediata de penas alternativas, como serviços comunitários, ou multas sem necessidade de processo penal completo. Palavras fundamentais. Transação penal. Acordo entre o Ministério Público e o acusado para aplicar penas alternativas sem processo judicial completo. Pena restritiva de direitos. Penas que restringem certos direitos do condenado, como a prestação de serviços comunitários. Artigo 66. Homologação da transação penal. Texto do artigo. A homologação da transação penal pelo juiz implica a aceitação do acordo e a extinção da punibilidade, salvo se houver descumprimento da pena. Explicação. Se a transação penal for homologada pelo juiz, o acordo é aceito e a punibilidade do crime é extinta, exceto se o acusado não cumprir as condições estabelecidas. Palavras fundamentais. Homologação. Validação judicial de um acordo. Extinção da punibilidade. Cessação do direito de punir pelo Estado. Descumprimento. Falta de cumprimento das condições acordadas. Artigo 67. Citação e intimação. Texto do artigo. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados na lei. Explicação. Os atos processuais realizados de acordo com a finalidade prevista na lei são válidos, desde que cumpram os requisitos legais, assegurando o devido processo legal. Palavras fundamentais. Atos processuais. Atividades formais no curso do processo. Citação. Notificação ao réu de que está sendo processado. Intimação. Comunicação formal de atos processuais. Artigo 68. Acordo de perícia e inspeção. Texto do artigo. Na falta de peritos oficiais, o juiz designará, para o exame, 1 ou 3 peritos de sua escolha, observando o disposto no artigo 159 deste Código. Explicação. Se não houver peritos oficiais disponíveis, o juiz pode designar 1 ou 3 peritos de sua escolha para realizar a perícia, conforme as disposições legais aplicáveis. Palavras fundamentais. Peritos oficiais, especialistas designados para realizar exames técnicos. Perícia, análise técnica de elementos de prova. Artigo 69. Comparecimento pessoal. Texto do artigo. Nos atos processuais, será admitida a presença de advogados, representantes do Ministério Público e do defensor do réu, sendo facultada às partes a presença pessoal. Explicação. Nos atos processuais é permitida a presença de advogados, representantes do Ministério Público e defensores do réu. As partes também podem optar por estar presentes pessoalmente, mas isso não é obrigatório. Palavras fundamentais.
Atos processuais, atividades formais no curso do processo. Advogados, representantes legais das partes. Defensor do réu, advogado que representa o acusado. Artigo 70. Conciliação. Texto do artigo. Nos crimes de menor potencial ofensivo, quando houver representação ou nos casos de ação penal pública condicionada, ao autor do fato será proposta a composição dos danos, que será reduzida a escrito e homologada pelo juiz, terá eficácia de título a ser executado. Explicação. Nos crimes de menor potencial ofensivo, em casos de representação ou ação penal pública condicionada, é proposta ao autor do fato uma composição dos danos, que é formalizada por escrito e, após homologação judicial, tem eficácia de título executivo. Palavras fundamentais. Representação. Ato de uma pessoa que se declara vítima para iniciar a ação penal. Ação penal pública condicionada. Ação penal que depende de representação da vítima. Título executivo. Documento que permite a execução judicial da obrigação. Artigo 71. Natureza jurídica. Texto do artigo. A homologação da composição dos danos civis acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação. Explicação. A homologação de um acordo de composição de danos civis implica a renúncia ao direito de apresentar queixa ou representação criminal, extinguindo assim o processo penal. Palavras fundamentais. Renúncia. Ato de abdicar de um direito. Queixa. Denúncia feita pela vítima de um crime. Representação. Manifestação de vontade da vítima para iniciar ação penal. Artigo 72. Registro e publicidade dos atos. Texto do artigo. Todos os atos processuais serão documentados e poderão ser gravados, assegurando-se o acesso das partes e de seus advogados. Explicação. Todos os atos processuais devem ser registrados e podem ser gravados, garantindo às partes e seus advogados o acesso a esses registros, assegurando a transparência do processo. Palavras fundamentais. Documentação. Registro oficial dos atos processuais. Gravados, registrados em áudio ou vídeo. Transparência, clareza e acessibilidade das informações processuais. Artigo 73. Recursos. Texto do artigo. Das decisões proferidas pelo juizado especial, caberá recurso para a turma recursal, onde não houver previsão de outro recurso. Explicação. As decisões dos juizados especiais podem ser recorridas para a turma recursal, salvo disposição legal em contrário, que prevê outro tipo de recurso. Palavras fundamentais. Recurso. Pedido de reexame de uma decisão judicial. Turma recursal. Órgão colegiado que julga recursos contra decisões dos juizados especiais. Artigo 74. Prazo para recurso. Texto do artigo. O prazo para interposição de recurso será de 10 dias, contados da ciência da sentença ou do acórdão. Explicação. O prazo para interpor um recurso contra uma decisão dos juizados especiais é de 10 dias, contados a partir do conhecimento da sentença ou acórdão pelas partes. Palavras fundamentais. Interposição de recurso. Ato de apresentar formalmente um recurso. Sentença. Decisão judicial de primeira instância. Acórdão. Decisão colegiada de um tribunal. Artigo 75. Julgamento dos recursos. Texto do artigo. Os recursos serão julgados em sessão pública, assegurado às partes o direito de sustentação oral. Explicação. Os recursos serão julgados em sessões públicas, garantindo às partes o direito de realizar sustentação oral, defendendo seus argumentos perante a turma recursal. Palavras fundamentais. Sessão pública, julgamento aberto ao público. Sustentação oral, defesa oral dos argumentos perante o tribunal. Artigo 76. Execução das sentenças. Texto do artigo. As sentenças de condenação ou absolvição proferidas pelo juizado especial, após o trânsito em julgado, serão executadas na forma prevista neste Código. Explicação. As sentenças de condenação ou absolvição proferidas pelos juizados especiais serão executadas conforme previsto na legislação, após o trânsito em julgado, quando não cabem mais recursos. Palavras fundamentais. Execução das sentenças. Cumprimento
cumprimento das decisões judiciais. Trânsito em julgado. Ponto final de uma decisão judicial sem possibilidade de recurso. Artigo 77. Custas e despesas processuais. Texto do artigo. Nos juizados especiais não haverá cobrança de custas, taxas ou despesas. Explicação. Nos juizados especiais, as partes não são obrigadas a pagar custas, taxas ou despesas processuais, facilitando o acesso à justiça. Palavras fundamentais. Custas. Taxas cobradas para a condução do processo. Despesas processuais. Gastos relacionados ao processo judicial. Artigo 78. Conciliação. Texto do artigo. É admissível a conciliação em qualquer fase do processo, antes do trânsito em julgado da sentença. As partes não são obrigadas a pagar custas, taxas ou despesas processuais, facilitando o acesso à justiça. Explicação. A conciliação entre as partes é permitida em qualquer fase do processo, desde que ocorra antes do trânsito em julgado da sentença, promovendo a resolução amigável do conflito. Palavras fundamentais. Conciliação. Acordo amigável entre as partes. Trânsito em julgado. Ponto final de uma decisão judicial sem possibilidade de recurso. Artigo 79. Execução de penas alternativas. Texto do artigo. As penas de prestação de serviços à comunidade e de interdição temporária de direitos serão executadas por entidades conveniadas ou diretamente pelo juizado especial. Explicação. As penas de prestação de serviços à comunidade e de interdição temporária de direitos são executadas por entidades conveniadas com o juizado especial ou diretamente pelo juizado, garantindo a aplicação dessas penas alternativas. Palavras fundamentais. Penas alternativas. Sanções penais que não envolvem prisão. Prestação de serviços à comunidade. Trabalho voluntário como forma de pena. Interdição temporária de direitos. Suspensão temporária de certos direitos do condenado. Artigo 80. Execução de multas. Texto do artigo. As multas serão executadas mediante inscrição da dívida ativa e cobrança executiva, nos termos da legislação pertinente. Explicação. As multas impostas como pena serão executadas através da inscrição na dívida ativa e cobrança executiva, conforme a legislação aplicável. Palavras fundamentais. Multas. Sanções pecuniárias impostas como penalidade. Dívida ativa. Registros de créditos a serem recebidos pelo Estado. Cobrança executiva. Procedimento judicial de cobrança de dívidas. Artigo 81. Dispensa de apresentação pessoal. Texto do artigo. Nos juizados especiais, é facultada a apresentação pessoal do réu, desde que representado por advogado. Explicação. Nos juizados especiais, o réu pode ser dispensado de comparecer pessoalmente às audiências, desde que esteja representado por um advogado. Palavras fundamentais. Facultada, permitida, mas não obrigatória. Representação por advogado. Atuação de um advogado em nome do réu. Artigo 82. Jurisdição dos juizados especiais. Texto do artigo. A jurisdição dos juizados especiais não exclui a de outros órgãos judiciais, sendo opcional o recurso aos seus procedimentos. Explicação. A jurisdição dos juizados especiais não exclui a jurisdição de outros órgãos judiciais, permitindo que as partes optem por utilizar os procedimentos dos juizados especiais. Palavras fundamentais. Jurisdição, autoridade para julgar e aplicar a lei. Opcional, não obrigatório, deixado à escolha das partes. Artigo 83. Normas gerais de processo. Texto do artigo. As disposições deste Código aplicam-se subsidiariamente aos juizados especiais, no que couber. Explicação. As disposições gerais do Código de Processo Penal aplicam-se de forma subsidiária aos procedimentos dos juizados especiais, sempre que pertinentes. Palavras fundamentais. Subsidiariamente, de forma suplementar ou secundária. Disposições, regras ou normas estabelecidas. Artigo 88. Composição civil dos danos. Texto do artigo. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz,
terá eficácia de título executivo, aplicando-se também às demais infrações de menor potencial ofensivo, ainda que não abrangidas por esta lei. Explicação: a composição dos danos civis é formalizada por escrito e, uma vez homologada pelo juiz, torna-se um título executivo, aplicando-se também a outras infrações de menor potencial ofensivo, mesmo que não estejam especificamente previstas nesta lei. Palavras fundamentais: composição dos danos civis, acordo para reparação de danos causados. Homologada, aprovada e validada pelo juiz. Título executivo, documento que permite a execução judicial da obrigação. Artigo 89. Suspensão condicional do processo. Texto do artigo: nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Explicação: este artigo permite que o Ministério Público proponha a suspensão condicional do processo por um período de 2 a 4 anos para crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. A suspensão é condicionada ao cumprimento de certos requisitos.